estamos gravando essa mensagem. Algumas famílias não puderam estar devido ao Dia da Mãe e pediu para a gente gravar a mensagem e nós estamos gravando para poder passar. Nós vamos falar hoje sobre os primeiros passos. Primeiros passos. Eu gosto de ler as Escrituras, eu gosto de estar focado na Bíblia, porque a Bíblia é algo que nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. Às vezes o mundo e os nossos próprios pecados colocam nós em uma situação de ficar encurralado, onde nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos assim a situação que nós chegamos, lamentável, triste muitas vezes, mas que não há uma saída. E é por isso que muitos preferem dar cabo da sua vida, ou tomar decisões assim muito contrário das Escrituras. Mas olha que interessante, a palavra de Deus ela é diferente. A palavra de Cristo ela nos mostra a nossa situação, mas ao mesmo tempo ela nos dá esperança. Ela nos mostra como sairmos de uma situação complexa, como podemos deixar a vida de pecado e corrermos para Deus. E sem dúvida nenhuma, é assim que acontece com a família. Nós vimos domingo passado a raiz do problema. E a raiz do problema da família é a falta de Deus. A falta de Deus. Hoje nós iremos falar sobre os primeiros passos. Nós já identificamos a primeira lição. A falta de Deus tem trazido muitas consequências graves para as famílias. Então agora, como que em Deus nós vamos prosseguir? Primeiros passos. Vamos lá. Hoje, como nós vamos falar primeiros passos sobre os maridos, nós vamos falar sobre estabelecendo a liderança. Essa foto aqui eu mostrei domingo passado. Essa é a foto aqui da minha igreja, da minha Bíblia. E olha que interessante. Eu tenho um raio laser aqui. O lar cristão, o marido e mulher, a minha Bíblia está assim. A parte em negrito são subtítulos que são colocados, mas olha que interessante, eles não estão no original da Bíblia. Eles não estão no original da Bíblia. Então aqui, exortação à santidade, vida cheia do Espírito. E aí no verso 22 nós temos lá, o lar cristão. O que acontece? Muitas vezes, por seguirmos esses títulos em negritos que não estão no original das Escrituras, que às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, a gente às vezes assim, estimulado a entender que até aqui o apóstolo Paulo tratou sobre uma vida cheia do Espírito. E agora, do verso 22 em diante, ele vai falar agora sobre família. Ou seja, deixa a vida de cheia do Espírito, de santidade, de busca de Deus. Agora nós vamos tratar de outro assunto, vamos tratar da família. Não é? Eu falei domingo passado que aquele título, lar cristão, marido e mulher, na verdade ali no texto, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Ele não faz parte do original. Porque quando o apóstolo Paulo fala, inspirado por Deus, enchei-vos do Espírito, ele vai falando entre vós com salmos, entoando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, o texto já emenda, no verso 22. E ele fala assim, as mulheres aos seus maridos. No original não tem nem as mulheres sejam submissas aos seus maridos, porque o assunto começou no 21, e o verso 21 já diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22 já é assim, as mulheres aos seus maridos, e aí fala sobre a função da mulher, e depois os maridos a Cristo, e ele vai tratando isso. Ou seja, falar sobre família é falar sobre uma família cheia de Deus, uma família que está buscando a Deus. A maior tragédia que pode acontecer dentro do lar é quando a família abandona o Criador da família, que é o próprio Deus. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer essa leitura do texto e logo em seguida vamos falar sobre os maridos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí agora ele começa a dar exemplo. Como que é essa sujeição uns aos outros no temor de Cristo? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido,
como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E agora é a parte de hoje que nós vamos focar mais. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E ele continua: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí ele vai terminar dizendo: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, bondoso Pai, esse momento, Pai, tão especial também do culto, onde nós ouvimos a Tua voz, onde nós louvamos ao Senhor agora através dos nossos ouvidos. Nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito prepare a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender essa mensagem de hoje. Nós cremos, Pai, no poder do Teu Evangelho, como Ele é poderoso para restaurar e transformar a nossa vida e inclusive a nossa família. Abençoe, Pai, os nossos filhos que aqui estão, que desde pequenos eles possam aprender lições tão preciosas que eles levarão para o resto da vida. Abençoe, Pai, as nossas crianças, abençoe os nossos filhos. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Então vamos lá. Primeiro passo, maridos. Só um detalhe, antes de nós irmos direto para o texto, trabalharmos sobre o marido, eu quero dizer o seguinte para você. Não fique chateado comigo. Por favor, não fique. Mas a mensagem de hoje não é aquela mensagem legal. Tenho certeza que não vai ser aquela mensagem que você vai sair assim: poxa, legal, gostei dessa mensagem. Porque se você sair desse jeito, alguma coisa aconteceu errada. Porque quando eu estudei essa mensagem para mim mesmo, a vontade que eu tive foi de chorar. Eu tive que pedir perdão para Deus e perdão para minha esposa, antes de subir aqui. Então, não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir, talvez não é a mensagem que você já tenha ouvido, mas com certeza é a mensagem que você, eu e todos os homens aqui presentes precisam ouvir. E o meu compromisso e o compromisso dessa igreja é focar no essencial do Evangelho. Se isso é essencial do Evangelho, você precisa ouvir. E falar algo difícil quando se precisa, isso não é mérito, isso é dever. Então, nosso dever, como mensageiro da palavra, é trazer essa mensagem. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não saia correndo também não. Não fique desesperado ao ponto de você sair correndo. Mulheres, segurem seu marido se ele quiser fugir. Porque tem esperança no final. Tem o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele confronta-nos com o nosso pecado, mas ele sempre nos dá esperança. Sempre ele nos dá uma saída. Sempre ele nos dá uma solução. Então, quando a mensagem começar a pesar na sua vida, começar a pesar sobre você, lembra que tem esperança. Com Cristo sempre há esperança. Mas, volto a dizer, essa não vai ser uma mensagem fácil. Não é fácil para mim que vou pregar, não é fácil para vocês que vão ouvir, não é fácil para Deus ter que lidar com o seu povo. Mas é a mensagem do Senhor e nós cremos que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro, parte introdutória. Maridos, estabelecendo a liderança. Primeiro ponto, nós temos que constatar, e isso é uma verdade mundial, que cada vez mais nós temos sentido falta de líderes.
Não é verdade? Nós temos muitos líderes, mas ao mesmo tempo nós não temos. Líderes do tipo que tem caráter, líderes que tomam a frente, líderes que estão à frente para assumir a maior responsabilidade e pagar o preço. Esse tipo de líder tem sido cada vez mais escasso, tem sido cada vez menor. É só nós olharmos, inclusive, para a nossa sociedade. Cada líder que se levanta, na verdade, ele quer usar a liderança para o seu benefício próprio, e não usar a liderança para cuidar dos seus liderados, para dirigir seus liderados, para abençoar seus liderados. Eu fiquei chocado esse tempo atrás, quando aqui os Estados Unidos estavam procurando líder para presidente, e a reclamação de todos os americanos, e não só americanos, mas de todos que vivem aqui, é: pelo amor de Deus, um país deste tamanho, nós não temos opção de liderança, a não ser os 2 candidatos que tínhamos. Olha como essa falta de liderança é algo real. Real. Falta líderes. O povo, ele não escolheu entre o melhor, o povo escolheu entre o pior. Qual que vai ser o que vai causar menos problema? E isso reflete na nossa sociedade, na nossa vida, a falta de liderança. E nós temos falta de liderança na nossa comunidade, na sociedade, nós temos falta de liderança dentro das escolas, nós temos falta de liderança principalmente dentro do lar, dentro da igreja, dentro do lar. Então, falar sobre liderança é algo importante. Falar sobre liderança é algo essencial, é a base. Nós não vamos ter uma família sem líder. Talvez o problema da sua família seja que ela está sem liderança. Ela tem pessoas que dizem: eu sou o líder, mas na prática está faltando líder. E qualquer instituição, principalmente a família, quando não há liderança, o barco está desgovernado. O carro está desgovernado e o barco vai naufragar. Precisamos de liderança. Deus criou todas as coisas com ordem, decência, tudo certo, organizado, e Ele instituiu líderes, não foi por acaso. Ele instituiu líderes para que esses líderes pudessem conduzir a sua família, a sua comunidade, a sua igreja, e é isso que nós vamos falar um pouco mais nesta manhã. Segundo, olha que interessante. A falta de liderança, ela tem sido vista principalmente sobre a identidade masculina. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos vivendo agora num período chamado pós-moderno. E o que isso significa? Pós-moderno, e antigamente era o período moderno. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. No período moderno, a ênfase estava sobre o homem, a liderança do homem, como ele tratava as coisas, a razão. Não que as mulheres não sejam racionais, mas o homem tratava mais as coisas com razão, com a lógica, caminhando. E o centro era o homem como patriarca do lar. Agora olha que interessante, no período pós-moderno, com o movimento feminista atuando, esses valores mudaram. E agora, quem está na frente, quem está no controle, geralmente são as mulheres. E antes de tudo, deixa eu fazer uma pausa aqui, é importante. Eu não estou defendendo machismo e nem feminismo, tá bom? Porque eu estou convicto que os dois são do diabo, não são de Deus. Mas o que eu quero defender aqui com vocês são os valores e os princípios bíblicos. Talvez também você se choque, porque essa não é a sabedoria mundana, sabedoria humana. Mas eu vou estar tratando aqui da sabedoria divina, de Deus, o que Ele trata, tá certo? Então vamos lá, voltando. Então o que acontece? No período pós-moderno, agora as mulheres assumem o controle, e é por isso que as decisões agora também não são muitas delas levadas à razão, mas à intuição, o que eu acho, o que eu prefiro, e assim vai andando as coisas. E a situação tem sido tão grave, que não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, nós temos já instituições chamadas os Promise Keepers, ou seja, os guardadores da promessa,
que são grupos de homens cristãos que estão ajudando crianças, adolescentes e outros homens que perderam o referencial de liderança masculina. Se nós estamos tendo uma escassez de liderança, sem dúvida nenhuma, a liderança que tem sido mais fraca, a liderança que tem sido mais assim, escassa, é a liderança masculina. E olha que interessante, com o aumento dos divórcios, muitas vezes os filhos, os meninos principalmente, eles crescem num lar onde eles não têm referência masculina. E quando tem, às vezes o pai não age como deveria agir com a sua liderança. E ele vai crescendo. E aí esse rapaz, ele vai para a escola, a maioria das professoras são mulheres. E aí esse homem vai crescendo. Ele chega no serviço dele, ele tem uma chefe sobre ele. E aí ele vai casar. E na hora de casar, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai assumir liderança. Ele não vai fazer o papel dele. Por quê? Porque ele aprendeu a vida inteira que quem tomava a frente eram as mulheres. E aí sabe quem vai sofrer? Vocês, mulheres. A maioria das reclamações que eu recebo em aconselhamento pastoral das mulheres em relação ao seu marido são exatamente uma coisa só. Tudo leva para uma coisa só. Não tem um líder. Não tem um homem que se responsabiliza, cuida de mim, me conduz como o líder deveria conduzir. Então percebam, esse assunto é um assunto importantíssimo. Há uma falta de liderança, isso é óbvio, isso é claro. E essa liderança, principalmente da parte masculina. Outra prova que eu posso dar acerca disso, olha para a igreja. Você tem percebido que geralmente as mulheres são mais ativas na igreja do que os próprios homens? Você tem percebido que muitas vezes são as mulheres que falam, acorda aí, ó, vamos para a igreja pelo menos esse domingo. Você tem percebido isso? A falta de liderança masculina é tão nítida, tão óbvia, que isso você está vendo agora até dentro da igreja. A falta de uma presença, de uma liderança masculina dentro do lar. É a mulher que muitas vezes toma iniciativa para ler a Bíblia dentro de casa. É a mulher muitas vezes que toma iniciativa para orar, porque os homens estão cansados, não é assim? Eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou trazendo dinheiro para casa. Eu estou deixando de ser líder. Então, essa mensagem vai pegar mesmo em nossas vidas. E por que eu tenho que levar a sério isso? Porque liderança e submissão, elas estão juntas. É interessante isso, porque quando você olha para o texto que nós lemos, diz assim, mulheres sejam submissas ao seu marido. E aí se espera que na parte do marido, e maridos, liderai a vossa esposa. Mas não está assim. Mulheres sejam submissas aos seus maridos, e maridos, amai a vossa esposa. Por quê? Porque nós vamos ver que amor, submissão e liderança são três componentes, biblicamente falando, que você tem que ver junto. Talvez até hoje você não entendeu o conceito de submissão ou o conceito de liderança, porque você não incluiu o amor junto. Biblicamente, você só vai entender submissão, liderança, se você entender acerca do amor de Cristo. Essas três componentes têm que estar ligados. Ao mesmo tempo que cada um seja sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao marido. E o marido? Seja submisso ao Senhor. Como? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. Veja, o princípio ainda é de sujeição. Ou seja, liderança não é uma opção. Liderança é uma ordem que Deus está te dando. Se você é um homem casado, ou se um dia você vai casar, pretende casar, liderança não é uma opção. É uma ordem que Deus está dando para você. Se as mulheres têm que se submeter no Senhor através da sua liderança, você tem que submeter ao Senhor sendo líder. Uma vez que você deixa e entrega a liderança na mão da sua esposa ou dos seus filhos, você não está submetendo ao Senhor. Essas três coisas andam juntos: amor, submissão e liderança. Então, a liderança da família através dos maridos é estabelecida no amor de Cristo pela sua igreja. E aqui vem o ponto principal, tá certo? Então eu tenho que ser líder. Deus falou para eu ser líder. Então o que o líder faz? Ele fica atrás de um gabinete, ele manda, as pessoas obedecem. Eu vou ser, esse líder eu quero ser.
Isso eu estou prontíssimo para fazer. Ou é aquele líder que só cobra e não investe. Isso aí eu consigo fazer. Aliás, eu tenho feito isso. Por isso que minha esposa não me aguenta mais. Não. Esse líder, essa submissão, essa liderança, ela está vinculada no amor. Nós dissemos isso, mas não é qualquer amor. O amor de Cristo pela igreja. E o que eu acho fantástico, sabe o que é? É que o princípio bíblico é que tudo em nossa vida está ligado ao amor de Cristo pelo povo de Deus. Vou dar um exemplo prático. Discipulando pessoas pessoalmente, eu e o pastor Spencer temos percebido que algumas pessoas ficam incomodadas quando a gente começa a usar o exemplo bíblico. Por exemplo, mas como que você lida com seu filho? É assim que seu filho trata você, você aceita tudo? Mas não tem nada a ver. Aqui é eu, como cristão e igreja, o senhor como pastor, não tem nada a ver. A minha relação minha e do meu filho é diferente da minha relação minha com o pastor da igreja ou uma liderança da igreja. É mesmo? É mesmo? Aonde que você mostra isso para mim? Qual base bíblica você tem para isso? Porque quando eu olho para as escrituras, eu vejo que todo o princípio bíblico de submissão, autoridade, liderança, vem de uma fonte só, de Cristo. E Cristo começa a ensinar esse princípio, e a primeira demonstração prática que ele dá sobre esse ensino, começa dentro do lar. E depois do lar é que ele vai para o serviço, ele vai para a escola, ele vai para as outras comunidades, ele vai para a igreja. Ou seja, se o princípio bíblico de submissão, liderança e amor não está sendo executado dentro do lar, você pode ter certeza que o que vai acontecer fora é só um reflexo. Meu sogro, ele gostava de ter uma frase, em português é bastante conhecida, geralmente, costume de casa vai à praça. Não sei se vocês já ouviram essa frase, costume de casa vai à praça. Ou seja, aquilo que você é na sua casa, você pode disfarçar fora, mas vai chegar uma hora que vai ficar revelado. Porque o que você é dentro da sua casa é quem você é de verdade. É onde você tira a máscara. E o costume de casa vai chegar uma hora que ele vai à praça. Ele vai ser revelado. Então, o princípio bíblico de submissão, amor, ele tem que começar no lar. E olha, o próprio Senhor Jesus, quando ele vai tratar seus discípulos, ele fala, olha para aquelas crianças. A palavra criança pode ser filhinhos meus. São como crianças, eles têm que... Enquanto você não se colocar como criança, submissa, que confia, que caminha, você não vai crescer no discipulado. O próprio Senhor Jesus dá exemplos disso, né? Então, liderança, família, da família através dos maridos é estabelecida pelo amor de Cristo. Então vamos ver 3 partes simples, diretas, sobre esse amor de Cristo. Como que é esse amor de Cristo? Então vamos lá. Primeiramente, o amor de Cristo é um amor sacrificial. Ou seja, líder ou líderes, vocês devem amar a esposa de vocês sacrificialmente. Já começa por aí. O que significa ser líder no mundo não quer dizer ser líder no reino de Deus. O líder no reino de Deus, ele tem que liderar através de um amor sacrificial. O que significa isso? Vamos colocar em palavras mais práticas. Primeiro, é óbvio que esse amor sacrificial, primeiramente, é um amor que envolve praticidade. E não sei se vocês têm percebido, hoje em dia, a ideia de amor, de romance, é sempre ligado através de palavras, não é assim? Meu amorzinho, né? Meu coisinha feio, né? Mas meu bichinho. Eu sei que quando a gente começa a namorar, a gente inventa esses apelidinhos, não é verdade? Eu não sei na cultura americana direito, mas eu sei que na cultura latina, geralmente a gente, meu docinho, tudo no inho, né? Dizem que depois que casa, transforma um inho pro ão, né? Então, tudo docinho, queridinho e tudo mais. E você percebe que esse é um amor revelado nos filmes, na novela, onde há muitas palavras, há muitas assim, falas. Mas e a prática? Onde que está? Moranguinho, né? Mas onde está a prática? Quem disse que o amor é sentimento em primeiro lugar?
Quem disse que o amor deve ser revelado simplesmente por palavra? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que o amor, e esse é o amor que o líder dentro do lar deve ter, é um amor prático. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E o quê? E assim mesmo se entregou por ela. Percebam que o amor de Cristo pela igreja foi um amor não só em palavras, não foi um amor que ficou só na parte sentimental. Ele se entregou, praticou, fez, mostrou, revelou, concretizou o amor dele. É um amor que não está limitado nas palavras, mas é um amor que é visto através da ação, do cuidado prático. E olha que interessante. Isso é um princípio bíblico, porque lá em João 3,16 você vê a Bíblia dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o padrão bíblico de amor não fica nas palavrinhas, não fica nos dizeres românticos. O amor bíblico é visto com prática, com ação. Aliás, a Bíblia fala que se você fala que ama e não pratica, você não está amando. O amor é prático. O amor é uma ação em primeiro lugar, e não um sentimento. É por isso que o amor, a Bíblia fala que você aprende. Porque é ação, é ato, você vai lá e aprende a amar. Não é sentimento em primeiro lugar. O sentimento está incluído, mas em primeiro lugar, amor é prática, é ato, é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu Filho. Prática. E a minha pergunta é: líderes, como que é o seu amor para com aqueles que Deus colocou sob a sua liderança? É um amor prático? Sua esposa consegue enxergar? Ela vê isso na sua vida? Ela vê uma entrega? Ela vê algo prático sendo realizado? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque, de fato, uma vez que nós não entendemos essa questão de amor, nós vamos transferindo as nossas ideias erradas, mundanas, para dentro da casa, e isso vai refletindo inclusive na igreja. As pessoas falam: eu amo a Jesus, eu quero Jesus, e nem no culto de adoração a Deus ela pode estar, mas ela ama, ela fala que ama. Perceba como o nosso amor, vindo da sabedoria humana, muitas vezes ele é hipócrita. Ele fala uma coisa, mas ele demonstra outra. Eu amo a Jesus, só não quero ser discipulado por Ele, mas eu amo. Só não quero ser cuidado por Ele, mas eu amo. Só não tenho tempo na semana para aprender mais dele, mas eu amo. E o duro é com que essa maneira que nós tratamos o próprio Deus, é assim que nós tratamos a nossa esposa e nossos filhos, se não pior. E a gente tem a cara de pau de chegar num dia desse, o dia das mães, olhar para a nossa esposa e falar: eu amo você. E a pergunta é: você ama com amor sacrificial? Seu amor é prático? O que você faz pela sua esposa? O que você tem feito pela sua esposa? Vamos continuar. Ele diz ainda que, além de Jesus ele morrer e se entregar, olha que fantástico isso. A Bíblia diz, tem um propósito para isso: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, se você não entendeu ainda o que significa o amor prático, você pensa que é só comprar um chocolate, uma flor, dar para ela, você não entendeu ainda a praticidade do amor, que é cuidar, estar bem dela. Então eu vou começar aqui nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, te dar orientações, guidelines, linhas, para você entender o que significa praticidade. Primeiro, para que a santificasse. O que significa isso? Colocando em outras palavras, qual é o tempo que você gasta durante a semana para
cuidar acerca da santificação da sua esposa. E nós aprendemos no domingo passado que santificação não tem nada a ver de ficar num quarto, me torne santo, mas nós aprendemos que isso é prática. Deixa a velha vida do pecado, tira a roupa suja, bota a roupa limpa, vive a nova vida em Cristo. Então, de maneira prática, qual é o tempo que você tem gastado por dia ou semanal para você investir na vida espiritual da sua esposa? Eu não vou nem falar dos filhos. Os filhos a gente vai deixar para o final. Da sua esposa. Qual é o tempo que você gasta? Você chegar e falar assim, ó, vamos orar junto, querida? Vamos ler a Bíblia agora? Um versículo que seja. Vamos. O texto está dizendo aqui que Cristo morreu, se entregou, e o propósito é de santificar a esposa. E eu volto a dizer para vocês aquilo que nós falamos no início. Nós estamos sofrendo pela falta de liderança, principalmente masculina, dentro dos lares e dentro da igreja, e dentro da sociedade. Os maridos, volto a dizer, eles estão tão ocupados que eles não têm tempo para liderar a sua família nessa função tão importante que Deus deu. E olha como a coisa está louca. Esses dias uma pessoa veio reclamar, falar para mim, pastor, eu fiquei assim indignado, que tem umas pessoas que elas vêm aqui na igreja e elas falaram assim, olha, eu gostei demais da igreja, eu gostei demais dessa igreja, meu marido também gostou, mas sabe o que é? Os nossos filhos não gostaram. E, sabe, né? A gente tem que ver o que é melhor para eles, tal. Vamos achar uma igreja que eles gostem. E eu fiquei pensando assim, né? A decadência da liderança tá tamanha, que agora não é só as mulheres que tomam a liderança acerca de coisas essenciais que o marido deveria tomar, mas agora são os próprios filhos que começam a tomar essa liderança. E eu não estou falando que você não tem que ouvir seu filho, eu não estou dizendo para você que você não tem que ouvir o conselho da sua esposa, você deve. Mas o que eu estou dizendo para você é que você não deve passar a liderança de algo que Deus não deu permissão para você passar. E se você não entendeu até hoje, eu espero que pela graça de Cristo hoje, através do Evangelho, você possa entender que a liderança espiritual do seu lar foi dada para você. Você é o responsável. Você é aquele que deveria estar conduzindo a sua família para Cristo. Não é a sua esposa em primeiro lugar e muito menos seu filho. E ser líder não é fácil. Ser líder é renúncia. É o que nós vamos falar no próximo ponto. É às vezes tomar uma decisão quando a mesma esposa não quer ou o filho não quer, mas você entende biblicamente que é o melhor. E você tem que tomar. Mas sabe o que eu percebi? É que nesse mundo louco, onde os valores de Deus são mudados, são exatamente corrompidos. Então, hoje é assim que funciona o homem moderno. Ele trabalha o dia inteiro fora. Eu sei que agora já tem uns pós-modernos que já estão assim, nem trabalham. Hoje a esposa está trabalhando e ele cuida dos filhos. Às vezes isso acontece. Mas se isso é uma coisa que perdura, continua, opa, estão mudando funções. Isso vai trazer problema. Talvez não agora, mas vai trazer. Então, olha que interessante. O homem vai lá, ele trabalha. E ele trabalha muito. E ele trabalha, e chega em casa cansado. E aí quando ele chega cansado, ele mal tem tempo para olhar para a esposa dele. O que ele faz? Ele toma um banho, come, janta, e aí ele vai para a televisão. Ou para o computador dele. Porque agora é a hora dele de descansar. Ele estressou durante todo o dia, ouvindo o cliente, ouvindo o chefe, e agora ele quer sossego para a cabeça dele. E ele trabalhou o dia inteiro, 14 horas por dia. E agora ele quer paz. E aí ele fala, fica um pouco quieto aí. Crianças já dormiram? Ufa, graças a Deus. Agora eu vou sentar, vou assistir minha série preferida, eu vou mexer no meu computador, eu vou entrar nos meus vícios, e aí eu vou me preparar para amanhã, para outro dia de trabalho. É de fato. O mundo hoje está vivendo assim. Mas
Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o princípio é diferente. Eu vejo que o princípio, esse homem, ele tem que trabalhar lá fora sim, porque ele é o marido, ele é aquele que é responsável como provedor do lar, mas ele não tem que só prover dinheiro. Ele não tem que prover só conforto. E aqui eu vou fazer um alerta para as mulheres. Eu vou falar domingo que vem, mas já vou dar um alerta agora. Às vezes vocês mesmos põem o marido de vocês numa situação onde eles não podem liderar vocês. Há mulheres que estão sacrificando e forçando o seu marido, muitas vezes por causa de conforto, mais dinheiro, tempo que ele deveria investir como líder na sua família. A culpa é da própria mulher. Nós vamos falar isso domingo que vem. Mas voltando aqui para o homem, porque uma vez que ele é líder, mesmo que a sua esposa está ali provocando e tentando, ele deve entender a função dele de líder e não usá-la como desculpa. Olha como o pecado transforma as coisas, né? A Bíblia fala que Deus criou o homem e criou a mulher. E que isso era muito bom aos olhos de Deus. O homem e a mulher junto. E Deus colocou o homem para proteger a mulher. E Deus colocou o homem para cuidar da mulher. Por isso que a mulher é dita na Bíblia como a parte mais frágil. Infelizmente, muitas delas hoje não estão sendo. Porque ela entendeu que se ela não tomar a frente, do marido dela não vai vir. Então ela tem que tomar a frente. E para piorar as coisas, em vez do homem, então, ser o escudo da mulher, ser aquele que protege a mulher, que cuida da mulher, sabe o que ele faz? Ele ainda, às vezes, ele começa a usar a esposa dele como escudo. Ele inverte o papel. Então, assim, em vez dele chegar e falar assim, olha, minha vida espiritual está ruim, e por causa dos meus pecados, porque eu não entendi que eu tenho que ser líder, a começar na minha casa e tudo mais, ele joga a culpa na esposa dele. É que é a minha mulher que não quer vir para o culto, é que é a minha mulher que não quer ler a Bíblia, é que é a minha esposa que não quer orar, é que a minha esposa não gostou do jeito que foi tocado lá. E ele começa a usar a esposa dele como próprio escudo ou desculpa. E nessa hora que esses homens começam a falar, principalmente para mim, aconselhamento, na cabeça vem o seguinte: cara, qual é a hora que você vai parar de falar e assumir a sua responsabilidade como líder? Minha questão agora não é com o liderado. O liderado eu vou conversar depois. A minha questão agora eu estou falando, olhando nos seus olhos como líder. Quero saber você. Deixa a sua esposa como escudo de lado. Você. Qual a sua responsabilidade como líder? O que você está fazendo? Como você está lidando com essa situação? Volto a dizer, líderes fracos, líderes medíocres, é o que o mundo tem formado. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque eu creio que no poder do Evangelho de Cristo nós podemos ter líderes fortes, líderes maduros, líderes que de fato lideram. Líder que os seus liderados, esposa, filhos e quem mais estiver atrás, olhe e fala assim: eu tenho prazer, orgulho de ter ele como líder. Às vezes é difícil de aturar, mas eu tenho orgulho de ter ele como líder. É um líder mesmo. Nós temos tido carência desses líderes. Talvez hoje aqui, muitas das esposas estejam pensando: eu tenho sentido falta de um líder assim, que cuida de mim, que ele se preocupa em prover não só o pão, mas principalmente a vida espiritual. Ele é aquele que inclusive me corrige e fala assim: não, vamos, a responsabilidade é minha. Você precisa ser alimentada por Deus. Mas ainda, não só a parte espiritual é responsabilidade desse líder. Ele tem que mostrar esse amor prático. Mas olha que interessante. O amor que envolve praticidade também para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém sem defeito. Ou seja, ele se preocupa ainda com não só o cuidado prático de ler a Bíblia, a oração, mas ele cuida da reputação da esposa dele. Ele cuida de como essa mulher vai ser vista, não só por ele, mas pelos filhos dele e pela sociedade. Não é fantástico isso? Cristo está nos preparando para a glória.
E ele usa esse exemplo para mostrar como os maridos devem tratar as esposas na prática. E vamos colocar isso de maneira prática. O que significa isso? Minha esposa é gloriosa? Não, significa que você tem que tratar a sua esposa com honra, com graça, com respeito. Eu vou dizer para vocês, há muitos maridos que pegam essa coisa e inverte. Na frente de todo mundo, ele expõe a esposa dele, ele grita com a esposa dele, faz careta para a esposa dele, põe a esposa dele numa situação constrangedora, e ele acha que está fazendo bonito. É ridículo. Esse cara não está entendendo esse texto. A função principal de um líder não é expor o liderado. A função principal do líder é proteger o liderado. Não é usar o liderado, é proteger o liderado. Equipar o liderado, instruir o liderado, fortificar o liderado. Volto a dizer, as pessoas estão pegando isso pelo avesso. Por exemplo, se tiver uma escolha entre alguém da igreja ter que ser exposto, envergonhado à liderança, que seja a liderança. Nós somos os líderes. E o líder significa ele tem que assumir para si mais responsabilidade. Ele tem que assumir para si as consequências mais difíceis. Quer ver um exemplo prático? Se você precisar pedir dinheiro emprestado, não mande a sua esposa. Vai você. Você é o líder. Você tem que tomar as decisões. E se alguém tem que ser constrangido ou passar por humilhação, que seja você primeiro, e não seus liderados. Às vezes as pessoas olham para a liderança como assim, é aquela ideia mesmo da sabedoria humana. Aquele cara folgadão, que só manda, que os privilégios é tudo para ele. E isso é a visão do mundo, destituído da verdade. Mas quando nós olhamos para a liderança bíblica é aquele, o líder é aquele que em primeiro lugar está disposto a se sacrificar, a se expor, a sofrer as consequências. E não deixar os seus liderados passarem por isso. Irmãos, é sério. O que eu tenho de ouvido de reclamações de esposas, desde o começo do meu ministério, que se sentem abandonadas, que se sentem usadas, que se sentem abusadas, em todos os sentidos. Porque o seu marido, em vez de ser aquele que a protege, que cuida, sacrificialmente, ele é o primeiro a expor ela. É o primeiro a colocá-la numa situação difícil. Mas não é assim que um líder bíblico deve ser. Segundo, ainda aqui, o amor sacrificial. É um amor que envolve renúncia. E por que sacrificial é difícil? Porque envolve renúncia. Olha lá. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Cristo. Então, o que significa amor sacrificial? Em outras palavras, morrer para si. E se tem algo difícil, principalmente para o marido, líder, é morrer para si. Não é verdade? Porque, vamos ser sinceros, a tentação é grande, não é? De nós queremos ser servidos, não é assim? Nós casamos, muitas vezes pensando, nós vamos ter uma esposa que vai fazer comida, que vai cuidar de nós, que vai cuidar dos nossos filhos. Então o camarada, mesmo dentro da igreja, ele casa já pensando, o que eu vou ser servido? O que essa mulher vai fazer para mim? Vai ser isso legal. E isso é trágico, porque ele deveria estar entrando para um casamento, não pensando como ela vai me servir, mas pensando em como eu vou servir ela, porque eu sou o líder. O líder, segundo as Escrituras, não é aquele que é mais servido, é aquele que mais serve. Como esse cara vai ser líder? O que ele está fazendo por ela? Eu vou fazer uma pergunta bem prática. Qual que foi a primeira vez ou a última vez que você cozinhou para sua esposa e falou assim, deixa comigo, hoje eu faço. Hoje é por minha conta. Você já fez isso? Sossega aí, hoje quem lava os pratos sou eu. Quem passa o aspirador na casa sou eu. Descansa ali. Quando? Veja bem que o amor de Cristo pela sua igreja sacrificial partiu de uma renúncia.
Ele teve que deixar a sua postura de majestade e glória para se fazer como um de nós. E aí vem uma lição muito importante. Você não vai, escute isso, você não vai amar a sua esposa sacrificialmente se não for pela graça de Cristo e se você não entender que precisa haver uma renúncia. Você precisa morrer para você mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo é o nosso grande general, não é? Nosso grande líder. Olha aqui, olha o texto bíblico descrevendo o grande líder da nossa vida. Olha as palavras: servo, humilhou-se, morreu. Perceba, a liderança humana não tem nada a ver com a liderança bíblica. Na liderança da sabedoria humana, o líder tem que ser servido. Na liderança bíblica, o líder tem que servir. O cara, eu espero aqui que Deus vai levantar líderes. Eu tenho dito que duas funções principais, eu e o pastor Spencer temos aqui: evangelizar os novos e preparar novos líderes. E para nós, o líder tem que ter esse perfil bíblico. Para mim, o líder não vai ser o que tem mais assim fala, que sabe mandar. O líder é o que sabe melhor servir. Porque a Bíblia ensina isso. É o cara não que está falando que vai fazer, é o cara que faz. Faz e faz o que tiver que fazer. É um cara que está disposto a se humilhar. Se humilhar. Morte de cruz. Eu falei aquele do dinheiro, só deixando claro. Falei de humilhar, agora lembrei do dinheiro que eu falei. Não tem nada aqui, viu? Mas eu tive que lidar numa situação no Japão, onde a esposa estava super constrangida, sempre pedir dinheiro emprestado. E o dia que ela veio falar para mim, eu falei: não fica assim não. Mas só te fazer uma pergunta: cadê seu marido? Não, ele tem mais vergonha que eu. Tudo. Eu falei: ok. Vamos bater um papo. E aí eu tive que conversar com o cara. Ele não entendeu que ele é o líder. Porque o líder é o cara que entende, volta a dizer, se tiver que alguém ser humilhado, seja eu. Eu sou o líder. E morte de cruz. E aqui que eu venho, esse é um ponto difícil para os homens, não é verdade? Porque nós, homens, por natureza, somos egoístas. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. O homem, por natureza, ele é aquele filhinho da mamãe, não é assim? Que sempre a mamãe cuidou dele, geralmente é assim, eu sei que tem exceções. A mamãe que colocou o prato para ele até os 20 e poucos anos, e hoje tem até 30, né? Põe o pratinho para ele. E o cara, ele vai com todo esse egoísmo para dentro do casamento, esperando que a esposa dele vai fazer o que a mamãezinha dele fazia. Vai escolher a comida para ele, senão ele não gosta também. Então, ele é um bebê que se casou, ele não é um homem, é um bebê que se casou. E cuidado pela mãe dele. Então ele chega lá e ele fica assim: então eu quero ser servido, eu preciso de alguém que cuida de mim. E o homem é egoísta assim. E ele pensa nele, no tempo dele, no descanso dele, na diversão dele. E ele vai deixando a sua esposa. Quer ver um exemplo prático? Aconteceu na minha vida. Quando eu fico doente, a Bianca é uma mãe para mim. Essa mulher vai lá, pega remédio, faz sopa, deita, não, você está passando mal mesmo, cuida como se fosse uma mãe mesmo, que cuida de um filho. E esses dias eu me peguei. Ela ficou doente e tudo, logo que ela ficou doente, eu falei: o remédio está lá, tá na gavetinha. Às vezes sem querer. Mas nós mostramos esse egoísmo. Morte. Líder significa morrer para si mesmo. Líder significa morrer para si mesmo, para servir o outro. Vamos avançar. Então, primeiro amor, o amor sacrificial. Segundo amor, o amor gracioso. Porque agora na cabeça do líder é o seguinte: não, eu sei, é sacrifício, é prática, renúncia, tem que morrer. Mas essa mulher não merece tudo isso.
Eu já passei por cada situação, rapaz, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava em aconselhamentos de casais, né? Porque você acaba de ensinar e o cara olha para você e dá uma risada desse jeito e fala: eu sei, pastor, mas se você conhecesse essa mulher, você ia saber, ela não merece nada dessas coisas. Porque se é uma mulher que vale a pena, que mereça, eu faria. E aí a hora que eu tenho que chamar o cara e falar assim: você ainda não entendeu. Não entendeu. O amor de Cristo é o padrão. Como foi o amor de Cristo? Nós merecíamos? Cristo olhou para a igreja e viu todo mundo santo, perfeito, bonito, cheiroso. Ele falou: vem, você me atraiu com a sua beleza. Foi assim? Como que Cristo nos amou? Graciosamente. Primeiro, um amor voluntário. Ninguém ficou empurrando. Eu quero dizer um negócio para você. Se você não consegue amar a sua esposa voluntariamente, peça para Deus. Clame para Jesus. Porque a sua esposa sabe quando você está amando ela forçado ou por vontade. Talvez você ainda não caiu a ficha, mas a sua mulher, a sua esposa sabe quando você está amando ela voluntariamente ou quando você está forçado. Você está fazendo ali um meio de campo para você ter paz. Ela sabe. Ela sabe melhor que você. E Deus sabe. Então é um amor voluntário, que há prazer, que há entrega. Eu quero sacrificar, mas isso não vai ser um peso que eu vou viver com a cara assim inchada, chorando para minha esposa ver, ela ter dó de mim e deixar eu em paz. Mas é um prazer, é uma honra. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ele se entregou, ele não foi entregue, ele se entregou. A iniciativa é dele. Por isso, João 10, 17 e 18, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E ele deixa claro isso. Ninguém a tira de mim. Ninguém. Pelo contrário, espontaneamente eu a dou. É um amor voluntário. Segundo ponto, um amor que envolve, que não é baseado em méritos. E aí entra a parte que eu te falei lá, do cidadão que olhou para mim, deu um sorriso e falou: mas ela não merece. E eu falei para ele: ninguém merece. Se você entendeu o evangelho de verdade, então deixa eu explicar de novo para você. Ninguém merece. Ninguém merece. A palavra graça significa exatamente isso: favor que eu preciso, mas que eu não mereço. Ninguém merece. Quando Deus olhou para o mundo, ninguém merece. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da graça e da glória de Deus. Olha que interessante. Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Capítulo 5, 26 e 27. Vocês conhecem a história da Cinderela, né? História muito conhecida, talvez nossos filhos ainda não conheçam, mas é bom conhecer. A história bem conhecida, né? Cinderela, uma moça desarrumada, criada pelas madrastas e as irmãs ali, e ela vai bonita e o príncipe se encanta por ela, e de repente passa da meia-noite, a carruagem vira uma abóbora, ela fica suja, maltrapilha e volta, né? É interessante que a história de Cristo, do amor de Cristo pela igreja, e o amor que nós devemos ter pela nossa esposa, é o contrário da Cinderela. Cristo amou a igreja do jeito que ela estava: maltrapilha, suja, sem nenhum valor. E aí sabe o que ele fez? Quando ele ama essa igreja, agora ele vai tornar ela princesa. Ela não teve que se tornar princesa para ele amá-la. Ele amou ela e fez dela uma princesa, e fez dela uma rainha. Então, Deus nos amou ainda nós pecadores.
Se você olha para sua esposa e fala assim, ela não merece, essa mulher não merece, eu quero te encorajar a se dobrar os joelhos nos momentos que vinha essa tentação e você orar e falar, Senhor, ela não merece, como eu não mereço a sua graça, mas eu tenho que amá-la como o Senhor nos amou, graciosamente. Ela não merece, mas ela precisa. Esse é o tipo de amor gracioso. Esse é o tipo do amor que você não vê nos filmes, nas novelas. É um amor de troca. Se a pessoa não fizer o que eu gosto, eu largo ela ou faço mal para ela. Esse é o amor que só vai ser encontrado na Bíblia. É um amor onde você olha e fala, é verdade, às vezes não merece, mas ainda eu tenho que amar. Assim que Deus nos ama. Vamos lá, último. O amor, além de sacrificial, gracioso, ele tem que ser um amor duradouro. É fantástico, né? Cristo nos ama de eternidade a eternidade. Olha lá. O líder deve amar constantemente, amando no passado. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele amou, ele salvou a sua igreja. E aí, olha que interessante. Amando no presente. Esse aqui é um ponto que eu discorri um pouco mais. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água. Ou seja, está falando de santificação, do batismo, do compromisso, do cuidado espiritual com ela. Mas olha que interessante. Assim também os maridos, ele continua, deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você sabe por que você tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja? Porque a Bíblia fala que se você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Você não bate em você mesmo, né? Só se você estiver mal da cabeça. Você não deixa de se alimentar, você não deixa de se divertir, não é assim? Mas por que você faz isso com a sua esposa? Olha que incoerente. Quando você maltrata a sua esposa, quando você trata mal a sua esposa, quando você despreza a sua esposa, quando você não cuida da sua esposa, na verdade você está fazendo isso com você mesmo. Tem maridos que estão com esposa que estão pior do que um limão. Sabe o que é um limão? Amarga. Pior que um limão. E o cara não consegue entender por quê. Por quê? Porque ele não trata a esposa dele nem como ele mesmo. Trata pior. E aí ele continua. O que significa? Tá bom, mas o que significa isso aí, cuidar bem? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Aqui vem a parte da provisão. Cuidado. Prover aquilo que é necessário para a vida da esposa, dos filhos. Mas deixa eu colocar só uma diferença aqui. Uma coisa é a provisão, a outra coisa é um conforto excessivo, tá certo? Há pessoas que querem viver uma vida fora da realidade e elas estão dispostas a sacrificar no altar a sua própria esposa e os seus filhos, mas para ter mais dinheiro e para ter mais conforto. Não, mas é que a vida acha uma casa mais simples para morar. Mas o nosso padrão, aí você está colocando entre padrão e tudo mais, acha uma casa mais simples para morar, muda o padrão de vida. Ou faça como esse mundão está fazendo, coloca a sua esposa no altar, sacrifica ela, bota os filhos também junto e trabalha que nem um louco. Chega em casa estressado, chuta a porta, briga com ela porque você não está conseguindo dar conta. É o que o mundo faz. Ou chega diante de Deus, pede graça e misericórdia e fala, Senhor, me muda, inclusive em relação, se eu tiver que mudar meu padrão de vida, mas que eu não venha sacrificar a minha esposa e os meus filhos. Alimenta e dela cuida. E esse cuidado aqui, inclusive, é um cuidado íntimo. É um momento íntimo que nós temos com os nossos cônjuges. E eu vou falar para você, viu? Fraca a liderança masculina. Os homens estão tão ocupados no seu serviço que eles chegam em casa, nem um carinho, nem uma carícia as suas esposas estão tendo. Tratam as esposas como se fosse um colega de serviço. Se bobear, nem um beijo de boa noite dá para a esposa.
Manda a esposa dormir no quarto, que ele vai ficar na sala assistindo televisão. Cuida. Cuida. Qual foi a última vez que você teve um momento de carinho com a sua esposa? De cuidado nesse sentido? Faz meses? Semanas? Cuida. Há muitas mulheres sofrendo porque não tem mais carinho e nem carícias do seu cônjuge. E parece que no meio cristão as coisas pioram. Porque acho que o marido ele se esquece que, inclusive, esse cuidado íntimo é espiritual. Ele esquece disso. E ele tem que cuidar da sua esposa, inclusive nessa área. Mas volto a dizer, qual o tempo que ele tem para isso? Não é verdade? Mas se ele é líder, ele tem que cuidar. Alimentar e cuidar. Todos os sentidos. Todos. Estou com dor de cabeça, não importa. A Bíblia fala que uma vez você casou, o seu corpo não pertence mais a você, é do seu cônjuge. É claro, a Bíblia fala de moderação. Mas não importa. Dor de cabeça não é desculpa. Cansaço do serviço não é desculpa. Alimenta e dela cuida. Cuida em todos os sentidos. Há maridos crentes que estão pecando porque há muito tempo não alimenta e cuida das suas esposas. E aí, o apóstolo Paulo vai para o princípio bíblico. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E a minha pergunta sempre foi essa, quando eu comecei a ir para a igreja, tudo. Por que a Bíblia não fala, e deixará o homem, o seu pai e sua mãe? Por que não fala, e deixará o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe? Sabe por quê? Porque é o que a própria Bíblia nos mostra e o que a gente vê na prática. O mais difícil para começar um novo lar não é por parte das mulheres, mas geralmente é por parte dos homens. Que ele não consegue sair da barra da calça da mãe dele, da saia da mãe dele. Ele gira em torno da família dele. Você pode perceber, os mais difíceis a entender, opa, agora é uma outra família, agora é minha vida, eu sou o líder, tenho a minha esposa, vão vir os filhos. Os mais difíceis para entender isso, muitas vezes, não são as mulheres, mas são os homens. Os homens. E é por isso que a Bíblia está dando uma ênfase muito clara, falando, deixa de ser menino, deixa de ser moleque. Você está casado? Vai casar, agora você é homem, líder. E um líder tem que aprender, deixar a família com amor e carinho, manter relacionamento, mas agora você é o líder, você é o responsável. Você que vai responder diante de Deus por toda a responsabilidade da sua família. Certamente, nossas esposas, nossos filhos vão prestar conta, mas a responsabilidade principal é sua. Marido, você é o líder. Amando no futuro, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante que maridos que investem em esposas, no seu relacionamento, em filhos, é melhor do que investir em poupança. Porque em poupança pode vir um governo e tirar todo o seu dinheiro, não é verdade? Mas um marido que investe numa esposa, ele tem uma companheira leal com ele. Geralmente é assim. Geralmente é assim. E alguém já disse que o casamento é assim, é que como se fosse um grande investimento, uma grande poupança, onde você tem que investir mais do que sacar. Não é verdade? Algumas pessoas começam a entrar em prejuízo econômico, por quê? Ela gasta mais do que investe, não é assim? Ela saca mais da conta dela do que ela investe. E aí ela não sabe, porque o casamento dela está no vermelho. Exatamente, porque ela está sacando mais do que investe. Alguém já disse, o casamento é exatamente como um bom investimento. Quanto mais você investir, melhor. Se você está investindo, continue. Invista mais. Prepare sua esposa. Prepare seus filhos. E por fim,
Cristo salva, santifica e glorifica a sua noiva. Olha que interessante. Desde o início, no meio e no fim, o amor de Cristo é constante pela sua igreja. E eu quero, por fim, fazer algumas perguntas para você, para a gente encerrar. Primeiro, quem é o líder em sua casa? Quem é o líder em sua casa? Não precisa responder para mim. Responda para você. E essa pergunta pode ser para vocês, esposa, também. Quem é que lidera a sua casa? Quem é que lidera a sua casa? Nós vamos falar mais da esposa domingo que vem. Que tem esposa que reclama que o marido não lidera, mas é porque ela quer liderar. Mas ela reclama que ele não lidera. Mas a pergunta é, quem é que lidera o seu lar? Quem é que lidera? Sua esposa. Nós falamos isso domingo passado. Seus filhos. Filhos que estão dirigindo o lar. O seu pecado. Vícios. O que é que está dirigindo o seu lar? Quem lidera o seu lar? Você é um líder? Você encara como líder? Ou você se está colocando na posição de funcionário que vai lá, trabalha, traz o dinheiro para casa e pronto. Agora a liderança é toda com ela. Você é o líder? Você é o líder. Nós vamos ver sobre os filhos. Filhos, não obedeceis aos vossos pais no Senhor. E pais, tomem cuidado para não criar animosidade nos seus filhos. É interessante quando fala filho respeitar os pais, a palavra no grego ali é ginomai, ou seja, os geradores, pai e mãe. Mas quando fala, e vós pais, toma cuidado para ensinar seus filhos no caminho do Senhor, tudo é pateres, e pateres é pais, homens, no plural. Sabe o que significa isso? Não é que a mulher não tem responsabilidade de cuidar dos filhos, mas a responsabilidade principal, tanto da esposa como dos filhos, é do homem. Segundo, você entende que liderar é amar? Você entende que liderar é amar? Não confunda, comprar presentes é amar. Isso faz parte. Mas a maior forma de amor que você pode expressar para sua esposa é liderá-la. É liderá-la. Liderar conforme os princípios bíblicos. Volto a dizer, a maior reclamação das pessoas, das esposas, em última instância, é: não tem um líder na minha casa. Eu tenho um menino, tenho um moleque que ainda não aprendeu a ser líder. Você entende que liderar é amar? Se você não lidera o seu lar, você não ama sua esposa. Você não ama seus filhos. É isso que a Bíblia ensina. Liderar significa amar. E é por isso que você paga um preço. É por isso que é difícil. Mas esse é o preço do amor. Liderar é amar. Não ouse dizer para sua esposa: eu te amo, se você não lidera. Se você está deixando essa liderança para ela. Ou para os seus filhos. Terceiro, você ama a sua esposa e filhos como Cristo? Está entendendo porque o essencial do Evangelho vai ser o foco dessa igreja? Tudo está conectado a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Se você não compreender o Evangelho, você não vai conseguir. Porque não é por você, não é pela força da sua esposa ou do pastor. É pelo Evangelho de Cristo transformar a sua vida. É o Evangelho que vai transformar. E por fim, maridos, não se esqueçam que Deus os colocou na posição de líderes. Na posição de líderes. O cansaço vai tentar tirar isso de você. As pressões do dia vão tentar tirar isso de você. A sua própria esposa às vezes vai tentar tirar isso de você. Os seus filhos vão tentar tirar isso de você. Mas essa é uma responsabilidade que Deus deu intransferível. Se você está no lar, você deve ser o líder. Se você não liderar, seu lar não vai estar em amor, não vai estar em graça, e todos os problemas que nós já sabemos vão estar. Então, que Deus os abençoe, e que vocês pensem acerca disso. A importância de vocês serem livres, dentro do lar de vocês. Que Deus os abençoe. Homens, principalmente homens.
Eu não sei como vocês estão depois dessa pregação, né? Depois de ouvir